A paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 9 com o seguinte tema: o avivamento pentecostal no Brasil. Texto áureo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, 5 e 6. Verdade prática. Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Leitura bíblica em classe. Atos 19 versos de 1 a 7. Introdução. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição. Devemos lembrar que desde os dias do Novo Testamento estamos vivendo a dispensação da Igreja. Durante esse tempo, que já se somam mais de 2000 anos, a Igreja vem sendo guiada de forma magistral pelo Espírito Santo de Deus. O dia de Pentecostes inaugurou a era do Espírito e desde então os cristãos são revestidos do poder do alto para darem o testemunho do Evangelho da graça de Deus. Vivemos em tempos gloriosos da história da Igreja, tempos que foram anunciados pelos profetas do Senhor no passado. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Joel 2, 28 e 29. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, 3. Como sabemos, Deus escolheu as terras brasileiras para fazer alastrar o grande avivamento prometido para os últimos tempos. Os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren saíram dos Estados Unidos sob as ordens de Deus e com uma mensagem específica: Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Chegaram aqui no ano de 1910. Desde então, este mover de Deus tem prevalecido em nossa pátria, sendo reconhecido como um dos maiores avivamentos da história da Igreja. Devemos ser gratos a Deus pela forma que Ele tem operado entre nós. Mesmo que existam grandes problemas em nossa pátria, sabemos que eles seriam bem maiores se não fosse a presença de Deus na Igreja. Se soubermos aproveitar esta gloriosa dispensação divina, ainda veremos muitos milagres antes da volta de Cristo. Basta soprar as brasas para que o fogo divino se alastre novamente. Ponto de número 1. O movimento de Atos se repete no Brasil. Pentecostes entre os salvos. Em Atos 19, 2 há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta também pode ser feita assim: tendo crido, recebestes o Espírito Santo? E também, recebeste já o Espírito Santo depois que crestes? As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19 versos de 1 a 7. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. O evento de Atos 19 aconteceu cerca de mais de 20 anos após o dia de Pentecostes, e serviu de modelo para as gerações subsequentes, para que pudessem acreditar que a mesma experiência se repetiria no decorrer dos tempos para todas as gerações que viveriam sobre a face da terra até a volta de Jesus. Desde então, milhões de pessoas têm sido salvas e cheias do Espírito Santo. Nunca existiu qualquer restrição para ter acesso ao rio de Deus. Conforme disse Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João capítulo 7, versos 37 a 39. A plenitude do Espírito Santo.
Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, a experiência de salvação. Segundo, o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e, depois, receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecias. A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso. O fato de que Jesus ordenou aos discípulos que permanecessem em Jerusalém para serem revestidos de poder deve nos lembrar que eles já tinham seus nomes escritos no céu. Já tinham operado milagres e expulsado demônios. Eles eram salvos, mesmo assim, precisavam receber o batismo no Espírito Santo. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes. Isso confirma a doutrina pentecostal de que a bênção do batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta e subsequente à salvação. Na experiência da salvação, o recém-convertido recebe as suas primeiras vestimentas espirituais, o vestido da salvação e o manto da justiça. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com manto de justiça. Isaías 61:10. No batismo com o Espírito Santo, o salvo recebe a sua terceira vestimenta, o poder do alto. Ele é dotado de capacidade espiritual para o serviço do Senhor. De acordo com as palavras do Senhor, o principal propósito do batismo é tornar os seus discípulos em testemunhas de suas palavras e obras. Testemunhas espiritualmente capazes para influenciar o mundo com a pregação do Evangelho. Foi esta maravilhosa experiência que transformou Pedro de um homem vacilante num poderoso apóstolo capaz de testemunhar de Cristo ousadamente perante as autoridades. O seu testemunho foi tão poderoso que a igreja foi acrescida de um grande número de crentes que decisivamente aceitaram a Cristo como Salvador. Somente uma grande experiência espiritual poderia ter transformado a vida de Pedro e dos demais apóstolos. Quando eles entraram no cenáculo, estavam com medo e cheios de dúvidas. Quando saíram de lá, estavam determinados e dispostos a anunciar a salvação de Cristo até os confins da terra. Chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Windring. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. No início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito tal qual os primeiros crentes em Atos. Deus usou Daniel Berg e Gunnar Windring para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. A mensagem pentecostal ainda continua sendo desconhecida de muitos cristãos. Denominações inteiras ainda insistem em ensinar que o batismo no Espírito Santo, conforme está no livro de Atos, foi restrito apenas aos dias apostólicos. Porém, nós sabemos que não. Se o pecado, a natureza humana decaída, o mundo e o diabo não mudaram, por que Deus haveria de mudar? Se a nossa batalha espiritual continua sendo a mesma, então os recursos espirituais também devem ser os mesmos. Enquanto houver necessidade da pregação do Evangelho, haverá batismos com o Espírito Santo, pois é por meio dele que somos capacitados a dar um testemunho vibrante de Jesus. Nada pode substituir essa experiência na vida do cristão. Subestimar o seu valor é perder um dos mais ricos privilégios espirituais. Ponto de número 2. O nascimento de um novo movimento. A pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e, por isso, é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. A irmã Celina nasceu em Manaus,
Amazonas, em 19 de setembro de 1874. Casou-se aos 25 anos de idade com Henrique Albuquerque. Converteu-se a Cristo na primeira Igreja Batista de Belém do Pará. Em 1910, chegaram os pioneiros do movimento pentecostal, que começaram a ensinar a doutrina do batismo no Espírito Santo. A irmã Celina se interessou pelo ensino e, crendo na verdade, passou a buscar a promessa de Jesus Cristo. A sua experiência com o Espírito Santo se deu a 1h da manhã do dia 8 de junho de 1911, em sua residência, na rua Siqueira Mendes, 79. Estava confirmada a verdade pregada pelos missionários que anunciavam o batismo no Espírito Santo com a evidência inicial de falar em outras línguas. Imediatamente, todos os membros da igreja tiveram conhecimento do fato e algumas pessoas resolveram ir à casa da irmã Celina a fim de averiguarem pessoalmente o que estava acontecendo. Esses irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte não concordou com aquele movimento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Assim, inicia-se uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Esta fiel anciã foi chamada ao descanso eterno com a idade de 95 anos, no dia 27 de março de 1969, em Belém do Pará. Crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes. Elas se davam na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos, no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Vindring. Foi a irmã Celina que impediu o crime, jogando-se na frente do meliante. Outros registros mostram que, em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias como essas são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. Curas divinas. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Vindring, veja o seguinte relato: uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo, e não podia mais falar, foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança, que estava moribunda com febre, foi curada. Um homem de idade, que sofrerá com hérnia por 9 anos, foi curado. Um outro homem, que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado, como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer, tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente, a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil, eram os sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Tanto as perseguições quanto os sinais miraculosos multiplicaram-se na história do movimento pentecostal brasileiro. Porém, precisamos estar atentos nos dias de hoje. As perseguições nunca cessaram. Noutras épocas, o maligno usou da força e da violência para atacar. Agora, porém, chega sem fazer barulho. A nova metodologia talvez seja mais perigosa do que a primeira. Precisamos estar ainda mais atentos e vigilantes. Não podemos nos descuidar quanto ao ensino da palavra e quanto ao uso da armadura de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, segundo aos Coríntios 10, verso 4. Chegou o tempo de usarmos todos os recursos espirituais na conquista das almas e na consolidação da fé do povo de Deus. Existe um esforço concentrado na sociedade no sentido de querer normatizar comportamentos e práticas contrárias à verdade, à moral e à fé cristã. Formadores de opinião pública, escritores, artistas, apresentadores, políticos, jornalistas, tradutores da mídia social e todos que vêm trabalhando no sentido de tornar aceitáveis as práticas pecaminosas que combatem contra a alma estão se multiplicando a cada dia.
A construção de uma religião sem Deus e de uma salvação sem Cristo é um fato consumado nos dias de hoje. O Espírito Santo preveniu a igreja de que estas coisas aconteceriam, portanto não podemos nos mostrar surpresos. Tudo já foi claramente revelado. A expressão de Paulo nos últimos tempos refere-se ao período em que vivemos e vai até a consumação dos séculos. Está na hora de pagarmos o preço por um novo avivamento. Ponto de número 3. A expansão do avivamento pentecostal. Um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender à expansão da obra. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. No decorrer dos tempos, têm aparecido diferentes métodos de evangelização, com a proposta de fazer a igreja crescer, por exemplo, as campanhas, cruzadas, seminários, células, grupos familiares, associações de homens de negócio, atletas para Cristo e etc. Todos esses projetos são válidos dentro da visão evangelística, mas precisam ser criteriosamente guiados pelo Espírito Santo. O movimento pentecostal brasileiro provavelmente seja um dos modelos mais bem-sucedidos de evangelismo e conquista de almas, até então conhecidos na história do cristianismo. Mesmo sem ter qualquer estratégia específica de persuasão ou ser encabeçado por pessoas de elevada formação cultural e acadêmica, os seus resultados são os mais amplos possíveis. A única explicação plausível para tanto sucesso é que se trata de um movimento totalmente firmado na obediência e na submissão ao Espírito Santo. Atualmente, o movimento pentecostal brasileiro possui grandes e eruditos mestres e pregadores, mas está faltando humildade e consagração a Deus em muitos novos ministros. O que nós ganhamos em relação ao conhecimento intelectual e teológico é bem menor ao que perdemos em relação à unção espiritual. Precisamos avaliar urgentemente a nossa condição espiritual. Já existe muita palha misturada com trigo e isso não está agradando a Deus. Temos alguns infiltrados do maligno em nosso meio. Está na hora de clamarmos a Deus por um processo de expurgo. Tudo que não procede de Deus deve ser lançado fora. Precisamos de uma renovação espiritual, começando em nossos púlpitos. Um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Segundo dados de pesquisas atuais, o Brasil é o maior país pentecostal do mundo. Os pentecostais somam-se cerca de 45 milhões, sendo que destes 20 milhões pertencem às Assembleias de Deus. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. A ação pentecostal no país é historicamente marcada por ações mais voltadas às populações empobrecidas e às periferias das cidades. Essa prática tornou possível um maior enraizamento das culturas populares, com lugar garantido para a participação das pessoas simples em sua liturgia eclesiástica. Isso deu aos grupos pentecostais condições de consolidação nos espaços religiosos e crescimento numérico mais expressivo. Mas a explosão pentecostal de fato ocorreu a partir da década de 80 e transformou significativamente o perfil do segmento evangélico brasileiro. Essa expansão teve seus alicerces nas transformações do mundo daquele período. Foi o momento dos processos de derrocada no socialismo, simbolizado pela queda do Muro de Berlim e a consolidação do capitalismo globalizado e da cultura de mercado, baseados na lógica da plena realização do ser humano. Além de tudo isso, o movimento pentecostal se impôs pela pregação da cura divina, da libertação espiritual, do novo nascimento e do batismo no Espírito Santo. Temas estes que serviram para proporcionar
um rápido crescimento da igreja. Esse crescimento tem exercido influência decisiva sobre a sociedade em geral, mas principalmente sobre o modo de ser das demais igrejas cristãs. Conclusão. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas que não admitia o batismo no Espírito Santo, com sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundadas na Palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. A história demonstra que os grandes avivamentos bíblicos e mesmo os contemporâneos nunca duraram mais do que 50 anos. Excepcionalmente, as Assembleias de Deus no Brasil completam este ano 112 anos de existência. Em toda a história do cristianismo, este é o único avivamento que durou tanto tempo, ultrapassando a marca de um século. Contudo, lamentavelmente, o movimento passou a dar sinais de enfraquecimento. Temos que admitir que precisamos de uma urgente renovação espiritual. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e a negação da atualidade dos dons estão na base deste processo. Não podemos permitir que o orgulho nos afaste dos benefícios do Espírito Santo. Temos que reconhecer que nenhum recurso financeiro, intelectual ou patrimonial pode substituir a presença e o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos do Espírito Santo e de seus dons. Somente Ele pode produzir vida na igreja. Se voltarmos a honrar o Espírito Santo, com certeza Ele se manifestará de uma forma mais evidente e poderosa entre nós. A provisão de Deus se encontra bem diante de nós. Busquemos ao Senhor. Talvez ainda haja tempo para outro grande avivamento antes da vinda do Senhor. Amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.